Boa tarde para vocês, um feliz sábado e antes de mais nada, um feliz Natal, dia 25 de dezembro, essa data tão especial que comemoramos, né, Mariana? O nascimento de Cristo Jesus. Como vocês podem ver, a Mariana está aqui comigo nessa segunda live nessa segunda temporada da Classe Bíblica Online. Vamos contar? Começamos a segunda temporada dia 11, dia 18 foi o segundo tema. Hoje é o terceiro tema da nossa segunda temporada da Classe Bíblica Online. É um prazer ter você aqui conosco mais uma vez, em pleno feriado. Tenho certeza que você gostaria de estar em algum lugar mais especial do que no conforto do seu lar, no seu trabalho, quem sabe, assistindo essa live. Mas como eu sempre digo, se você está aqui, não é tempo perdido. Você vai aprender muitas coisas, assim como nós aprendemos também. E a respeito desse dia tão especial que a gente vai falar sobre Jesus Cristo, então é um conhecimento infinitamente abençoado, vamos dizer assim, um conhecimento que a gente vai levar pro resto da vida, né, em nosso coração. E hoje o tema é especial de Natal, né, Mariana? Jesus Cristo, né? O tema é Jesus, o Menino Deus. E daqui a pouco nós iremos tocar a nossa música de abertura, só que eu quero dizer para você que de nada vale a gente celebrar esse feriado, celebrar essa data tão especial, se Jesus Cristo não nascer primeiro no seu e no meu coração. Então, que nós possamos ter em mente, mais do que uma data onde nós reunimos os amigos e familiares, essa é uma data onde nós celebramos o nascimento do nosso Salvador, o nascimento daquele que nos salvou de nossos pecados através de sua morte na cruz. Embora hoje não seja a paixão de Cristo, nós não iremos falar sobre a morte de Cristo de forma alguma, mas nós celebramos aquele que nos deu a possibilidade da vida eterna. Então, que Jesus Cristo nasça no seu, no meu, no coração da Mariana, no coração do Tiago, que está aqui nos acompanhando também nos bastidores, que Jesus possa nascer em nosso coração, ok? Daqui a pouco você vai se apresentar, você vai dar sua dedicatória. Eu quero primeiramente, irmãos, passar as nossas redes sociais, como de costume, né? Nós estamos transmitindo tanto pelas redes sociais da Igrejinha de Jardim São Manuel, quanto pelas redes sociais do nosso distrito de São Jorge. Então tá aí na sua tela, primeiramente, as redes sociais do São Manuel, IASD São Manuel NO. Estamos ao vivo no Facebook, YouTube e Instagram. E daqui a pouco iremos compartilhar com vocês alguns conteúdos também no TikTok. Então acesse aí, IASD São Manuel NO. Como eu sempre digo, né? Curta a nossa página no Facebook, se inscreva em nosso canal do YouTube e ative o sino de notificações para receber as notificações, né, obviamente, de novos conteúdos que iremos enviar posteriormente. E, por favor, siga a gente também lá no Instagram e no TikTok. Vai ser um prazer compartilhar conteúdo com vocês. Mas, como eu disse, não apenas nas redes do Jardim São Manuel, mas também nas nossas redes distritais. E o endereço é muito mais fácil. Distrito São Jorge. Está aí na sua tela. Facebook, YouTube, Instagram e TikTok. Distrito São Jorge. Ok? Eu quero dizer para os irmãos que, embora nós, por questões de tempo, né, porque a gente também quer comemorar o Natal com a nossa família, né, hoje nós não iremos ler os comentários ao vivo, só que iremos responder todos os comentários, tá? Estamos aqui ao vivo respondendo todos os comentários que vocês fizerem. Então, se vocês enviarem alguma pergunta, nós iremos projetar aqui, terá uma pessoa dedicada exclusivamente para isso, para projetar os comentários na live, enquanto nós estaremos discutindo a lição. E essa pessoa também nos ajudará a responder essas perguntas, tá bom? Então não fiquem pensando que a gente não está dando bola para vocês. A gente está acompanhando tudo e iremos responder ao vivo, embora não falemos o seu nome aqui durante a live, embora não falemos o seu comentário. Mas, como disse, uma pessoa vai estar encarregada de responder os seus comentários enquanto estivermos realizando o estudo bíblico, ok? Agora sim, vamos para o nosso hino inicial? Fala um pouquinho, quebra um pouquinho o protocolo, fala um pouquinho com os irmãos. Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos e um Feliz Natal, né? Principalmente por estarem, né? Às vezes muitos vão estar aí com a família, então que os familiares estejam acompanhando também a nossa live. Ah, eu esqueci de falar.
olha só a nossa decoração de Natal, uma decoração humilde, uma decoração singela, mas aí temos algumas luzes aí simbolizando a nossa árvore de Natal, que não deu para colocar aqui na cena, né, que o nosso espaço é um pouco apertado, mas tá aí, nós estamos em festividades aqui também no nosso pequeno estúdio montado aqui em Santa Bárbara do Oeste. Estamos muito felizes porque é uma data muito especial. Além de Cristo nascer em nosso coração, que é o desejo nosso para vocês, estamos também junto com os nossos familiares. É uma bênção maravilhosa, né? A gente poder celebrar essa data ao lado de quem tanto amamos. E oramos para vocês que, infelizmente, a gente sabe que a Covid tirou muitas vidas, não só a Covid, mas outras doenças que, infelizmente, por causa do pecado, existem nesse mundo. Eu tenho certeza que algumas pessoas não estão passando um Natal tão agradável por conta da ausência de uma pessoa. Que Deus possa confortar o coração de todos que perderam algum ente querido ao longo do ano e que no próximo ano, se Deus quiser, se não nesse mesmo, Jesus possa trazer uma bênção muito especial na sua vida. Nada que seja substituível, obviamente, né? Não tem como substituir quem perdemos, mas pelo menos o consolo, pelo menos o conforto, Ele trará ao seu coração e quem sabe trará uma bênção para poder deixar o seu dia um pouquinho mais feliz, não é verdade? Agora você, Mariana, vamos lá. Você quer dar um recado especial para os nossos visitantes, para os nossos amigos, para os nossos irmãos? Fique à vontade. Eu quero saudá-los de novo, né, com um Feliz Natal, que Deus possa estar abençoando o lar de cada um e que a gente não possa esquecer, né, que verdadeiramente Cristo nasça no nosso coração. Amém. Quer mandar um abraço especial para alguém? O tempo é seu. Sempre, né, mandar um abraço para os nossos queridos que estão nos acompanhando, que Deus possa estar abençoando, minha mãe também, né, que ela nas outras lives não acompanhou, né, mas que Deus possa estar conduzindo aí a vida dela nesse Natal, né, que a gente sempre está juntinho aí, às vezes a gente não acaba passando, né, junto com os outros familiares, mas a gente tenta fazer o máximo para estar aí mais próximo de todos. Olha só, irmãos, nós iremos iniciar o estudo já, só que antes eu gostaria que a Mariana fizesse a nossa oração inicial. Pode ser, Mariana? Oremos. Querido bom Deus, amado Pai, glorificado seja seu nome, Senhor. Somos gratos especialmente pelo seu dom mais precioso que o Senhor nos deu, seu Filho Jesus, que nasceu como um bebê indefeso para poder nos salvar de todo o pecado, Senhor. Que o Senhor possa estar enviando também seu Santo Espírito para estar aqui conosco, conduzindo cada palavra, cada ação que nós formos fazer aqui. E que o Senhor também possa enviar seu Santo Espírito a cada um dos nossos amigos que estão nos acompanhando neste momento. Fica conosco, tudo isso pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu estou com duas canetas, aqui uma para você. Irmãos, eu gostaria de deixar aí na sua tela, nesse exato momento, o nosso QR Code para estudo bíblico. Só que, como eu sempre falo nas outras lives, não é apenas para solicitar estudo. Se você quiser fazer um pedido de oração, se você quiser desabafar, está precisando de ajuda para alguma coisa, uma cesta básica, entendeu? Nós, como igreja, nós temos a obrigatoriedade, nós temos a função de ajudá-los, mas não porque somos obrigados, que nem eu falei, obrigatoriedade por conta do amor de Cristo. Nós amamos vocês e nós queremos ajudar vocês. Então, na medida do possível, iremos não apenas dar estudos, não apenas orar por vocês, mas ajudá-los em suas necessidades, caso estejam passando. Então, está aí o nosso QR Code, entre em contato. Caso você queira estudar a Bíblia, né, se esse for o seu objetivo, tem um botão bem grandão lá, quero estudar a Bíblia. Clique lá, tá bom? Você entrará em contato com alguém pelo WhatsApp e esse alguém irá dar todo o suporte espiritual que você esteja precisando, tá bom? E também nesse mesmo link que você vai acessar por esse QR Code, tem todas as informações da nossa live, assim como os links, né, do YouTube, do Facebook, para você compartilhar com as demais pessoas, tá bom? Vou deixar o QR Code aí um pouquinho mais na tela e a gente já vai começar o nosso estudo aqui. Vamos dar uma introdução ao nosso estudo. Como eu falei anteriormente, o nosso tema de hoje, especial de Natal, é Jesus, o Menino Deus. E hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre a natureza humana de Jesus, né?
E também sobre o Natal, a forma correta de comemorá-lo, a sua origem, né? Parece que é uma origem um pouco cabeluda, né? É uma origem um pouquinho... Qual foi a palavra que você usou no WhatsApp para mim? É tenebrosa? Uma origem um pouquinho tenebrosa. Mas daqui a pouco a gente vai entender melhor o que vai acontecer com esse tema ao longo desse estudo bíblico, tá bom? Mas Mariana, eu já vou lançar a primeira pergunta. Você quer introduzir ou já posso fazer a primeira pergunta? Posso? A primeira pergunta é, para começar, né? Começar de fato com esse estudo, nós precisamos entender sobre as profecias que apontam para o nascimento de Cristo. Porque o Natal nada mais é do que a comemoração do nascimento de Cristo. Existe na Bíblia alguns textos que apontam para profecias que dizem que Jesus Cristo viria em forma de menino, igual o tema diz, né? O menino Deus. Existe profecias na Bíblia que falam sobre isso? Sim, nós temos muitas profecias que apontam aí para o nascimento de Jesus. Inclusive, como a gente vai ver mais para frente, o nascimento virginal de Jesus, né? E uma delas que sempre eu gostei desde pequena e decorei, inclusive, essa passagem, está lá em Isaías 9, verso 6. Fala, né? Porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ela nem deu tempo de projetar. Não deu tempo, foi rápido, porque eu sempre gostei demais desse verso, assim, e traz uma grande esperança. Imagina, um conselheiro maravilhoso, um Pai da Eternidade. Aí já traz alguns atributos também que a gente vai ver aí de Cristo ao longo, né, do nosso estudo. Então, qual que é o capítulo, o versículo? Isaías, capítulo 9, verso 6. Capítulo 9, verso 6. Está aqui. Na tela, para vocês. Quer ler para a gente? Leio. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém. Né? É interessante que nesse texto, até vou colocar na minha Bíblia aqui, Mariana, enquanto isso, interessante que nesse texto de Isaías 9, 6, ali atribui a Jesus Cristo o nome de, Isaías capítulo 9, verso 6. Atribui ali Deus Forte, Pai da Eternidade. São atributos do próprio Deus. Sim. Que atribui ao Filho, a pessoa do Filho de Deus, né? Que é Jesus Cristo. Ali a gente meio que está falando que Jesus Cristo é Deus ao mesmo tempo, né? É uma coisa interessante. A gente já estudou num tema passado sobre a Trindade, né? Nós estudamos na semana passada também a respeito do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, e hoje entramos nessa pessoa de Deus Filho, que é Jesus Cristo. Que é interessante, é uma coisa que às vezes não dá para entender, um Deus triuno, 3 em 1, porque a gente não consegue realmente entender. Tem um versículo que a gente leu numa live anterior, que falava assim, que o homem se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Esse é o verso que mais se aproxima com o significado do Deus triuno, porque o casal, na Bíblia, está falando que eles se unem e formam uma só carne. Mas, na verdade, eles não são um só. Eles ainda têm as suas características pessoais. Mas, para Deus, eles são um só. Então, é um mistério da Trindade. Nós não conseguimos entender. Talvez, na eternidade, Deus dê alguns vislumbres para a gente, não é verdade? E essa questão de eternidade, né? A gente vai ainda ter muito, muito tempo para começar a entender algumas coisas. E até essa questão que você falou de, né, os dois se unem e tornam uma só carne, embora sim, né, cada um tenha os seus atributos ali, cada um tem a sua particularidade e sua função, né, que como Deus Pai, que vai ser falado ainda, ele tem a função como mantenedor, o Espírito Santo, né, ali nos aconselhando, né, nos convencendo, e Jesus como nosso Salvador, que é também o nosso Criador, eles têm um único propósito, né, que estão todos unidos em amor. Salvar a pessoa, e nos né? Salvar a pessoa. Então vamos lá. Tem mais algum texto que você gostaria de ler para completar a pergunta número 1? Ou vai ficar só em Isaías 9 mesmo? Não.
Tem também o texto que está em Miqueias, né, que a gente comentou um pouquinho sobre a eternidade, no capítulo 5, no verso 2. Deixa eu só achar aqui que é um... Ele é bem pequenininho, pelo jeito, né? Não, ele tem 7 capítulos, não é pequeno, não. Miqueias, capítulo 5, verso 2. Verso 2, na tela. Posso ler ou você quer ler? E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Olha que interessante. Cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, ele era e é, né, e também vai ser na nossa vida, se nós permitirmos, né? Então, desde do tempo eterno, que a gente não tem como falar quando começou e muito menos quando vai terminar, Jesus já existia e já estava disposto a nos salvar. Amém. Mais algum ou ficamos por aí? Tem Você que manda também, aqui. pode ir, mais um. Mais Se um. deixar, vai ter um monte. Vamos lá. A gente pode voltar em Isaías, no capítulo 7 e no verso 14. Isaías, capítulo 7, verso 14. Verso 14. Que aí foi quando eu comentei, né, a respeito do nascimento aí virginal de Cristo. Pode ler pra gente? Sim. Então, Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, né? Que Emanuel quer dizer Deus conosco. Eu já ia te fazer essa pergunta. Deus conosco. Deus conosco. Bom. E só para fechar? Pode falar, pode falar. Fechar? Uhum. Então, eu vou só comentar, né, que lá em Gênesis, né, 22, que Deus fez a promessa também para Abraão, né, que deles teria uma grande descendência, no verso 17. E que dele veria, né, ali seria uma grande bênção para todas as nações, também estaria apontando aí de forma indireta para o nascimento de Cristo. Então, Deus, né, já revelou tanto para Adão e Eva, quanto para os patriarcas, para os profetas, né? A gente teria outras referências para falar a respeito disso, mas Deus sempre revelou ali o nascimento, e a Bíblia toda aponta tanto para o nascimento quanto para a vinda e a missão de Cristo. Tanto o Novo quanto o Antigo Testamento. Jesus Cristo é a figura central da Bíblia. Ela já começa a aparecer lá em Gênesis, no capítulo 3, se não me engano, né? Na forma de um cordeirinho, simbolizando um cordeirinho ali que foi sacrificado para cobrir o pecado de Adão e Eva, fazer vestes, né, de couro para Adão e Eva. E aí, por aí vai, né? Até chegar em Apocalipse 22, quando Deus restaura todas as coisas e Jesus Cristo reina pelos séculos dos séculos. Pergunta número 2, pode ser? Sim. Pergunta número 2, então. Quais atributos Jesus, homem... Por que eu estou falando de Jesus, homem? Porque Jesus Cristo, a gente vai entender daqui a pouco, ele é 100% Deus. Antes de mais nada, ó, Jesus Cristo é 200%. Jesus Cristo é o único ser que pode ser considerado 200%. Porque ele é 100% Deus e 100% homem. Como pode isso, Denilson? Como pode isso, Mariana? A gente vai ler, a gente vai ver agora. Então, quais atributos Jesus, homem, apresentou provando ter natureza divina? Porque que Jesus foi homem, isso a gente não tem dúvida. Embora algumas pessoas tenham dúvida da natureza humana de Cristo. Então, por isso que a gente vai estudar agora. Então, quais atributos Jesus, homem, apresentou provando ter uma natureza divina? Então, vamos lá? Vamos lá. Então, Jesus apresentou, né? Primeiro vamos falar quais são os atributos que são ali de um Deus. Ele tem a onipresença, a onisciência, né? E Deus pode estar ali em todos os lugares, ele consegue ler os nossos corações. Ele também tem a onipotência, né? Que são atributos aí específicos de Deus e que são atribuídos também a Cristo. E aí a gente pode ver esses atributos primeiramente ali em Mateus capítulo 28, verso 18. Vamos lá, Mateus capítulo 28, verso 18. E é bem conhecido esse também, né? Que a gente toma mais na parte da missão.
Está na sua tela aí, irmãos. Eu vou colocar na minha Bíblia aqui também. Mateus 28, verso 18. Eu leio, você lê? Pode ler. Diz o seguinte, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus aí, ele tem autoridade sobre tudo, né? Ele é um Deus onipotente. Todo-poderoso. Todo-poderoso. Nada, né, passa ali sem que ele não tenha poder e domínio sobre, né, tanto no céu quanto na terra. Então, onipotência é cheio de poder. É infinito em poder. É verdade? Mais algum? Nós temos também aí Colossenses, capítulo 2, verso 3. Colossenses, capítulo 2, Verso 3. 3. Quer ler pra gente? Leia. Então, verso 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Né? E se ler um pouquinho ali o contexto, a gente vai ver que está falando de Cristo, esse contexto aí de Colossenses capítulo 2. Então, ele também tem a onisciência, né? Todo conhecimento aí, tudo, né? Deus, Jesus, no caso, ele tem o domínio também, né? Sobre toda a ciência, toda a cultura, todo o conhecimento, a sabedoria, né? Que excede o conhecimento, vem dele. Né? Tudo. Então, onisciência sabe de todas as coisas. Sim. Inclusive... Antes de acontecer. Pensamentos também, né? Então, ele é poderoso, ele sabe todas as coisas, mas está faltando um atributo. Sim. Vamos voltar, então, lá para Mateus, capítulo 28, no verso 20. Mateus 28, verso 20. Dessa vez eu vou ler, tá bom? Sim. Um eu, um você. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, Deus aí, né, Jesus, mais uma vez, é atribuído, né, esse poder dele conseguir, embora, né, nossa vida, a gente não consiga voltar ao passado, mas ele esteve conosco no passado, esteve com os nossos pais, né, os nossos ali pioneiros também, pessoas, né, que sofreram, que lutaram, os apóstolos, e estará conosco no futuro também. Então, a gente não tem o porquê se preocupar, né, quanto ao futuro, porque Jesus falou: eu vou estar com você até a consumação dos séculos. Enquanto você viver, eu vou estar presente aí do seu lado. Você falou uma frase que a escritora norte-americana Ellen White disse com muita frequência, né, nos seus escritos: nada temos a temer em relação... Fala pra gente essa frase, você deve saber de cor. Em relação ao futuro, porque a gente viu como Deus nos conduziu no passado. Amém, amém. Então, cheio de poder, sabe todas as coisas e está presente, né? Está presente a todo tempo na vida da gente. Esses são os 3 atributos: onipotência, onisciência e onipresença. Até eu queria fazer um comentário também em relação a isso, né, que a gente enfatizou aí de Jesus como homem. Ele estando encarnado, né, nascendo aí como a gente, de carne e osso, tendo sangue correndo nas veias, Cristo não poderia, né, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não tinha todos os atributos na sua plenitude. Então, Jesus, ele se utilizava ali do poder do Espírito Santo. Ele estava intimamente ligado com o Pai, mas também o Espírito Santo agia ali junto com ele. Jesus não por si só falava: eu vou usar meu poder. Ele sempre rogava ao Pai e o Espírito Santo trabalhava ali em parceria com Cristo. Então, ele não fazia as coisas por si só da cabeça dele. Ele sempre estava em união e sempre com o Espírito Santo ali agindo. Quando a gente estudar sobre as 2.300 tardes e manhãs, nós iremos falar sobre o santuário. E nós entenderemos que hoje, sim, Jesus, ele está observando tudo que nós estamos fazendo. A gente está passando por um processo de juízo. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. E é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos justifica. Só que tem um processo que Ele está realizando, é o juízo investigativo.
Nesse exato momento, Jesus está realizando o juízo investigativo no céu, através do Santo dos Santos, do compartimento Santo dos Santos do Santuário Celestial. A gente vai entender um pouquinho mais sobre a onipresença, a onisciência, a onipotência de Jesus Cristo, quando a gente estudar um pouquinho mais sobre o Santuário Celestial, tá bom? Fica a dica, acompanhe nossas lives, a gente tem muito a aprender ainda. Pergunta número 3. Deus é eterno. Isso não tem como questionar. Jesus, a gente meio que já deu um spoiler ali no versículo. Jesus já existia antes de seu nascimento, porque se Jesus é Deus, se Jesus é divino, então uma das características é ser eterno, né? Ele já existia antes do seu nascimento em carne, osso e sangue aqui no nosso meio? A Bíblia pode responder. Vamos lá então. Vamos lá. Então, vamos ver João capítulo 1, verso 1. João, capítulo 1, verso 1. Você lê pra gente, Mariana, por favor? Sim. É outro verso que também foi um dos que a gente vai decorando aí, né, ao longo da vida. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Acho que dá para ler até o 2, né? Pode ler, pode ler. Ele estava no princípio com Deus. O 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eu arrisco ler um outro aqui, se você me permitir. Acho que dá para esperar um pouquinho. Ah, então tá bom. Você que manda. Por que eu falo isso? Que fica meio obscuro, né? A gente fala, no princípio. Quem que era esse princípio? A gente, nesse próprio capítulo, depois a gente pode confirmar de fato que o princípio é Cristo, mas tem um outro verso que, se me permitir ler, a gente pode ir lá. Em Colossenses, capítulo 1, verso 1. Eu estava de olho nesse verso aqui, ó, do capítulo 1. Eu sei. A gente vai voltar nele depois, né? Então, Colossenses... Capítulo 1, verso 1. Dessa vez eu vou ler, pode ser? Verso 1 não, desculpa. Cadê? Esse aí tá com você, não tá comigo, não. Não, sim, eu marquei aqui. Tá a partir do verso 15. Colossenses 1, a partir do 15. Do 15 até qual? Até o 18. Vamos lá, então. Esta é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Verso 18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E aí a gente agora pode ver quem que é esse princípio, quem que é esse primogênito da criação. A gente pode voltar lá para João. Mas antes, Mariana, você colocou um texto aqui que é usado em algumas denominações para provar que Jesus Cristo foi criado. Foi interessante você ter falado isso, não estava no nosso cronograma, e eu já quero adiantar para os irmãos que quando você vai nos comentários bíblicos, quando você vai na origem da palavra, você vê ali que o primogênito não era o primeiro de Deus, mas era o primeiro de Maria. Jesus Cristo foi o primeiro filho de Maria. Então, é o primogênito da raça humana. Tem muita gente que usa esse texto para falar que Jesus Cristo foi uma criatura, foi criado por Deus. E, na verdade, ele foi o primogênito de Maria. Mas, como vocês podem ver nesses versículos, a gente vai voltar agora para João, ele já existia antes do seu nascimento. Ele se fez carne e... Vamos lá, eu acho que eu já estou adiantando. Qual que é o próximo texto? Então, vamos para João 1, verso 14. Você lê para a gente, e por até favor? Nessa questão que você colocou, esse texto também de Colossenses, além dele estar ligado aí com João, igual a gente leu ali 1, verso 1, que ainda no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando a gente lê Gênesis também 1, verso 1, que fala, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, esse no princípio não está falando que é no começo das coisas. Até um estudo bem legal que tem, que é do pastor Rodrigo Silva, ele se remete à palavra, né, a origem da palavra, Bereshit. E aí, quando você volta
para o original, você vê que no princípio não é algo, é alguém. Por isso que a gente vê em João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí a gente viu que ele foi o primogênito, né, da criação, por se fazer carne. E aí a gente lê, então, o verso 14, do capítulo 1 aí de João. E o Verbo, né, a palavra, que também é o princípio, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, Jesus é Deus desde a eternidade. A gente não tem como mensurar o que é eternidade, porque tem versos que falam, né, de eternidade a eternidade. Então, ele tem o domínio sobre a eternidade. A gente só sabe que ele sempre existiu. Você, meu querido amigo e amiga, que acredita de forma sincera de que Jesus Cristo é uma criatura, está aqui embaixo, ó, o versículo onde diz que o Verbo, Jesus, Filho, se fez carne e habitou entre nós. Ele é o primogênito de Maria, mas ele já existia com Deus. Então, contra fatos, não há argumentos, tá bom? Sim, e é um mistério a encarnação, né? Tem gente que fala, não, ela concebeu do Espírito Santo como se fosse uma fecundação normal, como ocorre aqui na Terra, né? Entre os animais, entre os seres humanos, mas não foi. Foi um embrião. Imagina o rei do universo. Às vezes eu fico pensando, e assim, me maravilha muito, às vezes até me emociono. Por quê? Imagina que o rei do universo, o Criador, ele fez a gente com as próprias mãos, ele se submeteu a ser transformado num embrião microscópico e ser implantado no útero de uma mulher que estava envolta de pecado, né? Porque quando Jesus nasceu, já fazia 4.000 anos de história, né, que a gente vai ver aí ainda essa parte da humanidade. Então, ele foi implantado ali no ventre de Maria. Ele, sim, se alimentou do sangue dela porque houve o desenvolvimento, mas ele era um embrião, então ele já estava pronto, não teve ali nenhum material genético, troca de material genético. Ele só era um pequeno embrião que se desenvolveu a partir do corpo dessa mulher, que foi muito abençoada, né, que muito virtuosa. Deus fala, né, bendita sois vós entre as mulheres. Isso dá margem para muitas horas e horas de estudo aqui. Inclusive, a respeito da virgindade de Maria, estudiosos dizem que no nascimento de Cristo, Maria não perdeu sua virgindade, mas sim em relacionamento com José, seu esposo, nos próximos irmãos de Cristo. Então, até esse milagre Deus realizou para que não tirasse, sabe, a graça de Maria, né? Para a pureza de Maria. Jesus Cristo nasceu e ela continuou virgem. Na Bíblia não temos esse relato, mas estudiosos que analisam as Escrituras com muito afinco, procurando a tradução na linguagem original, acreditam que Maria não perdeu sua virgindade com o nascimento de Cristo. Então, de certa forma, a Igreja Católica está correta, dizendo que a Virgem Maria, né, que Maria foi virgem e concebeu Jesus Cristo. Porém, ela não continuou virgem após o nascimento dos irmãos de Cristo Jesus. Sim, que ela foi casada, né? E também pelo fato, né, de Deus já ter enviado essa profecia que a gente leu, que foi um dos primeiros versos, né, lá de Isaías 7,14, que fala: a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então, Deus não mente. Pelo menos eu tenho a plena convicção do que ele falou, a palavra dele é verdade. Então, se ele já havia predito que a Virgem conceberia, ela concebeu em plena virgindade mesmo. Vamos lá, então, pergunta número 4. Pode ser? Sim. Pergunta número 4. E o tempo está correndo, voando aqui. A Bíblia possui textos bíblicos chamando Jesus de Deus? A gente acabou lendo, né? No começo, assim, logo já. Vamos selecionar uns dois aqui, só para arrematar essa questão? Sim. A gente pode ir para Tito, então. Já estamos aqui no Novo Testamento. Então, Tito, capítulo 2, verso 13. 13. Então, dessa vez sou eu que leio, né? Você. Uhum. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vamos ler todos?
um bate-bola bem rápido aqui? Vamos lá, então. Vamos lá. O Agora é com próximo você. que está aí perto é Hebreus, capítulo 1, verso 8. Já estou aqui do lado. Já pode ler. Já pode ler? Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e o cetro do seu reino. Amém. Agora eu já vou para Romanos 9, verso 5. Romanos 9, verso 5. Está na tela. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Próximo. E agora a gente vai 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Pode ler? Pode ler. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse não estava nem na nossa relação, né? Você trouxe um Tava. texto legal. Tava? Uhum. Onde? Esse estava. Esse estava na nossa... Ah, eu risquei aqui, tá certo. Agora vamos lá. 1 João, tá pertinho ali, né? 1 João, capítulo 5, verso 20, na tela. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Sim, e a vida eterna é esta, né? É Jesus Cristo. Até esse capítulo 5 de 1 João, né? Se eu olhar aqui, minha Bíblia está bem marcadinha. Eu gosto muito desse capítulo relacionado ainda com João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que é um verso bem ali conhecido, né? De todos nós, pelo menos. E traz aí que a vida eterna está no Filho. E ele, sendo Deus, ele é doador de vida. Então, ele tem vida em si mesmo. Então, também é outra prova de que ele é Deus. Ele tem vida em si mesmo. Você leu o último, fazendo favor? Colossenses 2,9? Sim. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Prontinho. Não tem né, contrafatos no argumento. não tem o que dizer. Jesus Cristo é o nosso Deus. Amém. Acabamos a pergunta número 4, né? Agora vamos para a pergunta número 5. Agora sim, vamos falar da natureza humana de Cristo. Está provado que Jesus foi Deus. Jesus é Deus. Agora, Jesus possuía a natureza humana enquanto esteve aqui? Sim. Assim como nós, né, Jesus sentiu fome, teve sede, ficou cansado. Ele dormiu, né? No entanto, quando ele dormiu no barco, os discípulos ficaram desesperados, que teve a tempestade e Jesus estava, como a gente fala, dormindo que nem uma pedra, né? Um sono tão profundo que estava cansado que nem acordou. Aí ele falou, vocês têm pequena fé, né? Porque o Filho de Deus está aqui dentro, vocês estão com medo de morrer? Não ia acontecer nada, né? Mas Jesus passou por todas essas situações, ele chorou, né? Muitas vezes ele se entristeceu, né? Ficava angustiado, esses mesmos sentimentos, né, que a nossa natureza traz, Jesus teve. Ele teve também alegria, euforia, mas ao mesmo tempo ficou muito irado, né? Mas dentro do que a Bíblia diz, né? Irai-vos e não pequeis. Ele em tudo viveu e agiu, né, em certos sentidos como um homem, só que sem pecado. Então, a gente pode confirmar alguns desses sentimentos, emoções e necessidades fisiológicas, né, em alguns versos aí que a gente pode estar confirmando. A gente pode ir em Mateus, primeiramente, capítulo 4, que é um outro capítulo que é bem conhecido a respeito ali da tentação de Jesus, né, quando Jesus... ele foi tentado também, né, que é outra questão que a gente passa, né? A gente sofre tentações aí do inimigo e Jesus não foi diferente. E imagina, Jesus com fome, morrendo de fome, depois ali de jejuar 40 dias, a gente fica às vezes 5 horas sem comer, a primeira coisa, né, que vê na frente já está devorando. Imagina Jesus, 40 dias sem comer, e aí o inimigo chega aí com essa tentação.
Quem que lê agora? Não, pode ser você, pode ser. Mateus 4, verso 2. Pode ler. E diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E não era uma fome simples, era muita fome. Sim. Porque imagina, 40 dias ele estava debilitado, até quando ele voltou, né, ali para começar seu ministério, ele estava até desfigurado. A gente tem alguns, né, a gente da outra vez comentou sobre Ellen White, tem alguns escritos, eu até trouxe aqui uns livros para indicar, né? Esse daqui é maravilhoso, fala sobre a vida de Jesus e o ministério dele, assim, de forma bem detalhada. E tem um outro aqui também, que esse minha mãe leu para mim quando eu era criança. Agora ele está muito mais lindo, né? Vida de Jesus. Então a gente conhece detalhes da infância dele. Ela sempre ainda usava de chantagem. Olha, Jesus era uma criança obediente, ele respeitava o pai e a mãe. Então, você tem que ser como Jesus era. E realmente nós temos que ter a nossa vida assim como o nosso mestre, né? Mariana, Thiago, muito obrigado pelo livro. Eu vou ler com muito carinho, tá bom? Toma. Vida de Jesus é maravilhoso, se você quiser pôr. E tem um outro livro, mas aí ele um pouco mais abrangente, né? Não só a vida de Jesus, mas desde que começou o pecado, a história da queda e a nossa redenção. História da redenção. É maravilhoso esse livro também. De Ellen White, ok? Esses Todos são de Ellen White, né? Eu trouxe um que não é. Esse daqui, que depois eu vou citar um pedacinho dele, que é a Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, do Dr. Rodrigo Silva. Opa! É maravilhoso, conta muitos detalhes. Olha. Então, aí a gente tem as provas concretas de algumas coisas que a gente, às vezes, não conhece, que a Bíblia assim, não traz com detalhes, mas a arqueologia conseguiu salvar muitos detalhes aí que ajudam a gente e vai ajudar aqui também no nosso estudo. Esse livro é muito bom. E esse cara, Rodrigo Silva, ele é fera. Ele é fera. Assistam Evidências na TV Novo Tempo. Vocês vão entender por que ele é fera. Tem mais algum? Eu trouxe também o Nisto Cremos, né? Que aqui vem trazendo que Jesus, né, faz parte aí também da nossa doutrina, né? Na realidade, tudo, o foco é Cristo. As 28, né, ali, que são crenças fundamentais dentro das nossas doutrinas, fazem parte aí como foco Jesus. Então, Jesus é o centro, tanto da Bíblia, quanto da nossa doutrina, quanto da nossa vida. Então, Jesus está aí enraizado em tudo. Eu quero ler o próximo, pode ser? Sim. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 24. Você, inclusive, já falou sobre isso. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Uma necessidade fisiológica, né? Sim. Igual qualquer outra pessoa, igual eu, igual você. Quem é que não dorme, não é verdade? E Jesus precisava descansar. Até quando ele enviou os discípulos, né, a primeira vez ali, enviou aquela comissão para poder fazer, né, diversos milagres, levar a mensagem. Quando eles terminaram, Jesus falou, agora vamos descansar, né? Separou um tempo para o descanso também. Porque se a gente, né, e Jesus sempre dá o exemplo, né, assim como ele se batizou também dando o exemplo, ele dava o exemplo tanto, né, no descanso quanto no cuidado em diversas coisas. Por quê? Porque nosso corpo necessita. Se nós ficarmos, né, passar aí pelo menos 3 dias sem dormir, é muito provável que a pessoa, né, vá a óbito, porque o corpo necessita de reparo, necessita de descanso. E ele sendo, né, o autor da nossa vida, o criador, ele sabia muito bem como funcionava o corpo, né? Então, ele dormia. Além, né, de orar, fazer muitas outras coisas que Jesus fez, ele dormia e se alimentava. Sim. Próximo texto, então? Sim. Agora é você. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Hebreus, capítulo 2, verso 14. Está na tela. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, aqui vem falando que Jesus era de carne e sangue. Então, por isso que ele tinha tantas necessidades, né? Ele era homem como a gente, ali, igual eu falei,
tinha carne, os ossos, o sangue corria nas veias de Jesus ali, assim como é com a gente também, né? Ele era homem. Materializado, né? Que muita gente fala, não, Jesus Espírito. No entanto, que pela eternidade ele terá as marcas, né? As cicatrizes. Mãos. Então, ele assumiu essa forma. Eu fico pensando, nossa, que Deus maravilhoso, né? Assumiu uma forma tão medíocre. Por amor, por amor. Por amor. As marcas do amor estarão em suas mãos. João capítulo 4, verso 6, tem outra característica, assim, humana em Jesus Cristo. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Ou seja, Jesus estava cansado. Então, Jesus se cansa. Afinal, todo exercício físico em excesso cansa, não é verdade? E o último aqui da nossa listagem, Mariana, não sei que você tenha mais algum. E nesse mesmo capítulo fala, né? Remete à sede dele, porque ele fala, dá-me de beber. Ele sente sede, né? Sim, logo em seguida, né? Isso. Aqui, ó, o verso 7, ó. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Perfeito. Então, Jesus teve sede também. E o próximo, né? Tem um último aí, 19, 28. Você pode ler pra gente? Sim. Depois, vendo Jesus que tudo... Pode ler? Pode ler. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede. Aqui também fala da sede de Jesus. Dessa vez ele estava na cruz, né? Sim. E deram uma esponja com vinagre. Que inclusive o Dr. Rodrigo Silva diz que essa esponja era utilizada para limpeza das partes íntimas nos antigos banheiros que existiam naquela época. É uma coisa triste. Isopo, né? É uma coisa muito triste. Mas enfim. Vamos continuar. Hoje a gente não vai falar sobre a morte de Cristo. Vamos falar sobre o nascimento e sobre a sua divindade, sobre o seu amor para com a raça humana. Pergunta 6? 6. Quanto à natureza humana de Jesus, ele nasceu com tendência... Isso daqui é um dilema. É um dilema. Tanto é que o pastor Ranieri Salles, um pastor muito conhecido em nosso meio adventista, ele conta até uma historinha, né? Que estava lá alguns súditos do rei, né? O rei estava precisando tratar de um problema ali que tinha acontecido. Ele ouviu primeiro uma testemunha, né? Fulano de tal fez isso, jogou toda a culpa na outra pessoa. Eu estou resumindo aqui, depois vocês assistam Nisto Cremos, o Filho de Deus, né? Jesus, o Filho. Na verdade, eu não sei, era sobre Jesus, o Filho de Deus. E aí o rei pegou e falou, não é que você tem razão? Pegou e deu razão para o cara e liberou ele. Aí chamou outra pessoa pegou e deu a versão dela, né? A moeda tem dois lados, né? Querido rei, excelentíssimo rei, aconteceu isso. Jogou toda a culpa na primeira pessoa, que ele tinha acabado de ouvir. Ele contou a versão dele. E aí o rei disse, e não é que você está certo? Não é que parece que você está certo? E aí pegou e dispensou a pessoa. Nisso, o conselheiro do rei chegou e disse assim, rei, mas o senhor não pode fazer isso. O senhor tem que achar um culpado. Porque se simplesmente o senhor dispensar todo mundo e falar que está todo mundo certo, a gente vai ter um problema no reino. E aí o rei virou para o conselheiro e falou, e não é que parece que você também está certo? Então aí temos um dilema. A pergunta é, Jesus nasceu com uma tendência pecaminosa ou sem inclinação ao pecado? Qual que está certo? Vamos ver então, ao longo dos versos a gente vai confirmando. Vamos abrir primeiramente aí em Romanos 8, verso 3. E tem muita gente que questiona muito isso mesmo. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Esse verso diz claramente que Deus enviou seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. E aí a gente pode voltar lá na criação.
Por quê? Não vou abrir no momento, né? Mas quando Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né? Conforme a nossa semelhança. Sem pecado, né? A gente é a semelhança de Deus, mas não somos igual a Deus. E aqui usa essa palavra de novo, né? Em semelhança de carne pecaminosa. Porque Jesus, quando nasceu, como já tinha comentado anteriormente, a história, né, da nossa humanidade já havia 4.000 anos. Imagina, Jesus nasceu após 4.000 anos de degradação do pecado. Hoje a gente vê que está bem pior, né? A decadência do homem. Existia muita gente má também naquela época. Então, Cristo nasceu nesse contexto e com esse tipo de natureza humana, nesse tipo de carne. Ele não estava igual a Adão, que era sem pecado, e estava na plenitude ali da humanidade. Por isso, até aqui eu trouxe uns versos falando de Jesus como o segundo Adão. Ele foi o segundo Adão, né, porque o primeiro pecou. Jesus, sim, nasceu sem a natureza pecaminosa. Ele não pecava, ele não tinha a tendência a pecar, assim como nós temos. Ele era como Adão no princípio, só que na carne de 4.000 anos. Então, era muito mais assim fácil Jesus ceder ao pecado do que foi para Adão. Adão era perfeito, ele tinha saído das mãos do Criador. Carnalmente falando, Jesus tinha uma tendência pecaminosa. Carnalmente falando. Fisicamente falando, ele teria, sim, uma natureza pecaminosa. Porém, ele não nasceu com a natureza pecaminosa. Ele tinha a natureza humana original, que até nesse livro História da Redenção que eu tinha mostrado, traz isso também. E aqui na Bíblia a gente já viu, né? Em semelhança de carne pecaminosa. Ele nasceu com essa carne nossa, de 4.000 anos de degradação, porém, ele nasceu sem pecado, sem a natureza do pecado. Porque ele teria que vencer aonde Adão caiu. Porque se Jesus Cristo não fosse o sacrifício perfeito, ele também precisaria de um Salvador. Sim. Então, ele veio, né? Natureza, sim, 100% divina, 100% humana, porém sem pecado. Vamos ler o segundo texto? Tem mais outro verso. Sim. Vamos lá. Parece que vai entrar em contradição agora a Bíblia, né? Acredito eu. Vamos lá? Você leu o 2 Coríntios? Você. Fui eu que li o primeiro? Não. Fui eu que li. Não foi eu que li? Foi eu que li. Acho que foi eu que li. Lê o 2 Coríntios para mim, por favor. Capítulo 5, verso 21. Ah, esse texto, hein? Então, vamos lá. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ele realmente não nasceu com a natureza pecaminosa, mas ele se fez pecado por quê? Ele assumiu a culpa de todo mundo. Até ouvi uma pregação que fala de um general, agora eu esqueci o nome dele, fugiu, que no final da Segunda Guerra Mundial ali, ele enviou, né, ali a companhia dos, como que fala, os que pilotam avião? Companhia que pilota um avião. Esqueci o nome agora. Dos pilotos ali, né, na Segunda Guerra a sua frota de aviões. Mundial, a sua frota, e os soldados, tudo ali para terminar, só que ele escreveu uma carta, né, que se não desse certo, ele falava assim, os soldados fizeram tudo o que podia, porém eu falhei. Então, ele assumiu a culpa antes mesmo dela acontecer. Só que eles venceram ali no contexto, graças a Deus, e tudo ficou bem. A mesma coisa de Jesus, ele assumiu. Se ele não vencesse, a culpa estaria sobre ele. E ali o temor de Jesus, até quando a gente só citar um pouquinho, né, a morte no Getsêmani, que ele transpirou até gotas de sangue, era o quê? A separação eterna do Pai. Ele tinha esse medo, né, como ser humano, de nunca mais poder voltar se ele não conseguisse resistir à tentação. Então, ele assumiu a culpa da humanidade inteira. Todo o pecado, né, o castigo que estava sobre nós, recaiu sobre ele. A gente vê isso lá em Isaías 53 Pelas também. Suas pisaduras fomos sarados. Então, ele assumiu o pecado, a responsabilidade, ele falou, não, eu sou o culpado, está aqui, pode passar para mim. Eu liberto o Denilson, eu liberto a Mariana, liberto o Thiago, liberto todo mundo. Luciana. A Luciana. Se e somente se eles aceitarem também, né? Essa troca. Agora vamos lá, a pergunta continua. O pecado é apenas um comportamento? Porque dizem que pecado é um comportamento. Eu faço as coisas, eu peco, porque
eu faço aquilo que é ruim. Ou seja, é um comportamento, né? Ou ele também é uma condição interior, isso está intrínseco, acho que é isso, intrínseco. Ele está dentro de nós já. Já é uma tendência isso, entendeu? Já faz parte da gente. Então, o que você me diz a respeito dessa pergunta? Vamos lá para 1 João, capítulo 3, verso 4. 1 João, capítulo 3, verso 4, que diz: pois todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Até eu penso, né, quando um bebezinho nasce, todo mundo fala, como é puro, coisa mais linda, né, fofinho ali, outros nem tanto, mas a criança já nasce com egoísmo. Porque se a mãe não pega o bebê no amamento, na hora que ele sente fome, ele chora. Quando vai ficando maiorzinho, se ele quer alguma coisa, ele chora. Quando vê a mãe, às vezes, pegando outra criança, e chora mais ainda, faz birra, faz um escarcéu, porque ele já tem essa natureza pecaminosa, né? A gente, infelizmente, é ruim de natureza. Mesmo um ser tão pequenininho, tão bonito ali, né? Uma coisinha que parece tão pura, imaculada, ele já tem a tendência a ir para o pecado, porque já é egoísta, já é ruim de natureza, né? E todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, né? Ou seja, quebra ali os mandamentos, deixa de amar. Até eu gosto muito da definição de pecado que o pastor, como que é o nome? Não, o pastor Moreno, Robson Aleixo, fala que pecar, além de transgredir, né, na realidade pode ser considerado como deixar de amar. Você deixa de amar, você só pensa em você, então você automaticamente peca. E é um dos questionamentos, né, que o inimigo pôs em dúvida, tentou colocar, né, em dúvida o caráter de Deus. E perante pelo menos os seres não caídos, já está comprovado de que ele está errado. Só falta a gente agora terminar aí essa jornada, né? Eu quero aproveitar e colocar o verso 5 do capítulo 51 de Salmos, que você falou das crianças, né? Dos bebezinhos, né? Aqui diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, uma criança já nasce em pecado. Sim. E aí aquela questão, né, que você não precisa responder. Jesus Cristo nasceu em pecado? A gente sabe que ele não pecou. Mas Jesus Cristo nasceu em pecado? Fisicamente falando, ele tinha tendência pecaminosa. Mas ele precisava ser o Cordeiro perfeito. Caso contrário, não teria como ser o nosso Salvador. Que nem falei, ele precisaria de um Salvador também. Mas ele foi o Cordeiro perfeito. Ele não pecou. O que entra em questão a moral de Cristo, que é o que faz toda a diferença. Sim, até como, né, a gente tinha comentado, como foi um embrião plantado, ele não teve nenhuma característica. Quando o salmista diz, minha mãe me concebeu em pecado, teve ali, né, como a gente fala, a relação, a cópula, a fecundação. Então foi, né, esse concebimento aí humano como a gente tem. Jesus foi diferente. Pelo menos nessa questão, Jesus ele foi implantado. O pacotinho ali. foi colocado no útero de Maria. O pacote já estava pronto, só colocou lá e ele desenvolveu, mas sim com a nossa carne, né? Com toda a tendência ali de física. De cair, tem uma tendência pecaminosa, fisicamente falando, né? Não moral. A moral estava a moral plena. Era íntegra. Era a moral de Adão, Sim. da forma como ele foi criado, né? E o corpo pecaminoso, porém com uma moral de Adão, antes da queda. E até tem um verso aqui que eu separei, está em 1 Coríntios 15, verso 45 e 47. 1 Coríntios 15, verso 45 e 47. Pode ler, por favor. Diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, esse Jesus, porém é espírito vivificante. O primeiro Adão, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Então aqui já fala também, né? Jesus, ele não foi formado do pó da terra igual a gente. Ele era do céu. No entanto que lá em Isaías também, em Salmos, tem também na profecia falando de que os vermes não comeriam a carne dele, ele não chegaria a entrar em decomposição, que foi, né, o fato de Jesus ter ressuscitado aí ao terceiro dia. Agora a gente entra
Obrigado pela explicação, pela explanação, tá, Mariana? Mariana vem aqui com vários textos, com histórias, com comentários bíblicos, com livros, com evidências. A Mariana vem preparada aqui para a live. Agora, deixando bem clara a natureza humana de Cristo, sobre ele ser 100% Deus, 100% homem, a gente deixou bem claro isso. Agora a gente vai entrar novamente sobre o Natal. Essa data tão querida, tão especial. Sim. O Natal não existe na Bíblia, né? Não existe essa referência, celebrar o Natal. Não tem feriado de Natal, não tem. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, o nosso tempo já está até se esgotando, mas acredito que a gente consegue. Vamos lá. A pergunta é: como surgiu esse feriado? Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro? Tudo indica que não. Tudo indica que não, mas você vai explicar para a gente. E historicamente falando, né, qual a origem? Como nasceu esse feriado? Qual a origem desse feriado do Natal? Esse nome, quando surgiu, por que surgiu, qual que era o objetivo, enfim. Então, o Natal aí, né, seria uma data simbólica hoje, que a gente fala do nascimento de Cristo, o menino Jesus. Pelo menos quando eu era criança tinha muita manjedoura, tinha muito presépio. Hoje a gente não vê tanto mais presépio, né? Acabou sendo meio que comercializada a data, né? A gente vê mais ali Papai Noel, que também tem uma outra origem, né? A gente vê ali as árvores, né? Os pinheirinhos decorados. É uma decoração bonita, a família se reúne, né? Como hoje, os familiares, né? Todo mundo junto e troca presente, né? Até essa questão de troca de presente. Se o aniversariante é Jesus, acho que o presente tinha que ser para ele, né? Tinha que ser para ele. Acaba sendo para a gente, Humanamente, né? A gente não tem como dar presente, mas a gente pode dar aí o nosso coração. E em relação à origem aí do Natal, né? Então, os romanos, eles realizavam ali festas pagãs para comemorar a chegada ali do inverno. Mas né? eu vou te cortar rapidinho, viu, Tiago? Ela está falando que o Natal, o presente é Jesus, então você não precisa dar presente para sua esposa, tá bom? Você está livre. Eu nem vou comentar nada. Fala pra gente da origem, por favor. Então, vamos lá. Então, eles cultivavam, né, cultuavam ali para o Deus Sol, até tem aqui o nome, né, Natalis Invicti Solis. Então, aí já tem uma dica, né, Natalis, aí ficou Natalis, né, ali o Natal. E eles tinham o intuito, então, de ter ali uma renovação, né? A renovação ali, cultuando o sol, eles ficavam felizes na data, né? E que acontecia aqui, no caso, no inverno. No hemisfério norte, o Natal acontece no inverno, diferente aqui do nosso país, que é verão, né? Então, lá neva, né? Por isso que a gente tem essa questão de pinheiro, muitos chaminé, trenó, essas roupagens todas, por conta da estação do ano ali. E a gente tem também a celebração, que era mais ou menos na mesma data, dos mesopotâmios, que eles celebravam ali também uma festa pagã. Eles escolhiam uma pessoa para ser sacrificada, né? Até esse era a parte tenebrosa aí, né, da história, porque poderiam ser despertados aqui alguns monstros, então eles sacrificavam uma pessoa ali para acalmar esses monstros e aí ficava tudo bem. Como que chamava essa festa que eles celebravam? Zagmuk. Zagmuk. Só para deixar bem claro, e se seus irmãos quiserem pesquisar depois, sim. Zagmuk. E aí a data, né, foi só oficializada mesmo ali pelo Papa Július. Aí a gente tem ali a oficialização, pegou, né, tirou toda essa questão pagã, né, teoricamente, em partes, e passou a ser uma festa cristã. Até acho que vai ter estudos mais aprofundados sobre isso, né, dessa mistura entre verdade e... Talvez dissipado entre as lives a gente vai falar, porque profecia, história, está envolvida em vários temas aqui da classe bíblica online. A verdade por terra, né? Então a gente tem bastante questões aí que fica só um spoiler. E foi misturado então essa festa
e o imperador Justiniano, em 529, ali, declarou como feriado nacional. Então, passou a ser comemorado, né, foi atribuída essa data ao nascimento de Cristo, e Jesus aí começou, né, e o Natal começou a ser considerado como o aniversário de Jesus. Só que aí, como a primeira pergunta, Jesus nasceu nessa data? Por isso que eu trouxe aqui a enciclopédia histórica, porque aí facilita a gente entender um pouquinho como de fato, né, que foi esse nascimento aí de Cristo, que é essa daqui, que é do Dr. Rodrigo Silva. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ajudar. Deixei aqui na página. Enciclopédia na classe bíblica online, brinca. Facilita muito, e é tão bonita a história, e você fala, nossa, realmente faz muito sentido, porque a Bíblia ela se explica por si só. É um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Então, a gente vai juntando os pontos, não tem como saber o dia exato, mas mais ou menos o mês em que Jesus nasceu fica muito facilitado. Até que ele começa falando que a chance de Jesus ter nascido em dezembro é quase nula, porque, como eu tinha comentado, no hemisfério norte é inverno. Então, quando a gente ouve o relato ali de Lucas, ele fala que os pastores estavam no campo, as ovelhas, né, estavam ali, estavam dormindo ao relento. Então, no inverno seria impossível, porque chovia e fazia muito frio. E seria impossível, assim, ia ser muito dificultoso também a viagem de José e Maria para ir até Belém, porque ela estava grávida, ela já estava no último mês ali de gestação, então ia ser tudo muito dificultoso se fosse no inverno. Então, Deus, né, já preparou tudo também para que o nascimento, embora eles não encontraram aí hospedaria, mas fosse tudo facilitado, assim, proporcionasse uma melhor segurança para o nascimento de Cristo. O mínimo de humanidade possível, né? O mínimo. Sim. E aí a gente tem, né, algumas opções que poderia ser ou na primavera ou no outono. E quando a gente vê que Maria ela foi visitar a prima dela, Isabel, e que ela chegou, né, e ela falou assim, bendita sois vós, né, que no seu ventre o menino mexeu quando ouviu a voz de Maria. Isabel já estava ali de 6 meses de gestação. E antes disso, quando Isabel descobriu que ia conceber, Zacarias, o esposo dela, ele estava a serviço no templo. Então, ele fazia parte ali da tribo de Levi. E o turno dele era o turno aqui, deixa eu só confirmar, turno de Abias. Aí, quando a gente volta no Antigo Testamento, a gente consegue ver em que mês caía cada turno ali, de acordo com o calendário judaico. E, de acordo com o turno que ele estava trabalhando e o tempo em que Isabel concebeu, a gente consegue fazer aí o cálculo aproximado do mês em que Jesus nasceu. E até aqui fala, ó, com 9 meses de gestação, Isabel deve ter dado à luz no mês de Nissan, que é referente ali entre março e abril. Então, se Maria ficou grávida aí praticamente 3 meses antes, ela ficou grávida ali entre dezembro e janeiro. Aí a gente só faz as contas para chegar mais ou menos quando Jesus nasceu. Foi entre setembro e outubro. Então, não chegava a ser dezembro. Então, foi no mês de outono. Não estava frio ainda. Era propício para que os pastores estivessem ali, né, cuidando das ovelhas, sobre o relento, quando os anjos apareceram. E Jesus nasceu em meados aí entre setembro e outubro. Não temos a data exata, mas uma estimativa da data que Jesus poderia ter nascido, né? Do mês, pelo menos. São pesquisas arqueológicas, históricas, bíblicas, utiliza inclusive calendário, né, do tempo, calendário dos judeus e tudo mais. Isso daqui, irmãos, não estamos afirmando. É apenas uma suposição, uma data estimada para o nascimento de Cristo entre os meses de setembro e outubro, mais ou menos. É aquele negócio, né? Ninguém sabe o dia do nascimento de Cristo e ninguém sabe o dia que ele vai voltar. Não. Estejamos preparados. Vamos lá? Obrigado, viu, Mariana? Agora, iremos para a última pergunta. Se o Natal, 25 de dezembro, hoje, não é o dia do nascimento de Cristo, está errado comemorar esse feriado para a gente que se diz cristãos?
eu vou pedir para você, no momento que a moto estiver passando na rua, você dar uma baixadinha bem rápida, tudo, depois voltar no zero. Por enquanto, não. É que tem umas motos passando na rua aqui, irmãos, eu não quero que o som atrapalhe, tá bom? Então, é errado comemorar o Natal, mesmo sabendo que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, mesmo sabendo que esse feriado vem do paganismo. A gente viu isso na primeira pergunta aqui, né, sobre a origem do feriado. Me diga, qual que deve ser a essência dessa festividade? Assim como a gente comentou, né, no início, o Natal, a gente deve sim considerar ali o nascimento de Cristo, não o nascimento realmente, a data, estipular ali quando ele nasceu, mas que ele possa estar nascendo no nosso coração. Porque muitos perdem a essência, né? Faz comércio, é presente, é comida boa, né? Acaba tendo, a gente faz ceia ali e tal, mas esse não deve ser o propósito, né? Se nós, como cristãos, acreditamos no nascimento de Cristo, que ele veio a essa terra, ele veio aqui se entregar por nós, ele sofreu, nós devemos praticar a mesma abnegação que ele teve, né? E considerar o outro como mais importante. Natal, geralmente nós estamos com o coração aí mais sensível. As pessoas, né, a gente vê mesmo aqueles, né, que não têm religião nenhuma, não acreditam muito, se compadece do próximo, que a gente possa fazer dessa data realmente como o cuidado do próximo, né? Não perdendo ali o foco, mesmo não sendo a data que nosso Cristo nasceu, a gente pode considerá-la aí uma data que Jesus pode nascer no coração de cada uma dessas pessoas. Amém. Temos alguns textos aqui para poder embasar essa nossa crença, essa nossa convicção a respeito da comemoração do Natal, mesmo sabendo que não é o dia do nascimento de Cristo. Você poderia falar para a gente, fazer um favor, então, Mariana? Vamos abrir aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, do 19 ao 23. Pode ler. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então, a gente pode dizer assim como Paulo, né? Fiz-me tudo para com todos a fim de ganhar alguns. Né? A gente comemora no sentido do nascimento de Cristo, mesmo não sendo o nascimento de Cristo, para que possamos ali por meio, né, da bondade, do amor, né, daquele, como a gente fala, né, o espírito natalino, a gente possa chegar, se aproximar das pessoas e mostrar o verdadeiro amor, a essência do amor de Deus, que foi ali, né, a revelação de Jesus Cristo, homem, aqui na Terra. Amém. Evangelizar, aproveitar a oportunidade para poder pregar a palavra de Deus para essas pessoas. Que, infelizmente, muitos ali se embebedam, sabe? Causam acidentes. Não, irmãos. Se você tem essa vida um pouquinho dissoluta, no dia do nascimento de Cristo, você está comemorando errado. Sinta o amor de Deus na sua vida. Reflita nessa data, porque é uma data onde nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Mas você quer complementar, né? E aí a gente vai lá para Lucas, capítulo 2, né? Eu já tinha citado um pouquinho aí de Lucas, no verso 9 a 14. Posso ler esse? Sim. Na tela. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Verso 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança
envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A essência do Natal está aí, né? E é o título de muitos hinos, muitas músicas, né? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Né? Jesus ali nasceu, na questão aqui, foi anunciado a esses pastores, e eles vieram trazendo aí, que a gente falou, o evangelho, né? As boas novas, a alegria, nasceu o Salvador, vamos regozijar que o menino veio para tirar o pecado, acabar com a maldade e nos salvar. Amém. E que esse seja o nosso propósito, né? Que Jesus, ele veio aqui nessa terra não para sofrer aí de forma indiscriminada, e mesmo a maioria, né, não dando crédito para ele a princípio. Como Paulo falou, a gente se faz tudo para com todos. Jesus curou, Jesus, né, cuidou de muitas pessoas. Embora foi rejeitado, foi humilhado, ele teve grande vitória, né? Porque hoje nós estamos aqui comemorando, falando sobre o nascimento dele, trazendo, né, todas essas referências para que Cristo a cada dia possa nascer na nossa vida, a cada dia possa ser o centro da nossa vida, né? Não que ele somente nessa data a gente vai estar ali compadecido, vai estar mais sensível, mas que a cada dia nós possamos viver como ele viveu, né? Amando as pessoas e levando as boas novas do reino de Deus, né? Que o reino está bem próximo. Amém. Finalizamos essa live dizendo o seguinte: aquilo que nós acreditamos, nisto cremos. Deus, o Filho Eterno, encarnou-se em Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele tornou-se também verdadeiramente homem, Jesus, o Cristo. Foi concebido do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Viveu e experimentou a tentação como ser humano, mas exemplificou perfeitamente a justiça e o amor de Deus. Por seus milagres, manifestou o poder de Deus e atestou que era o Messias prometido por Deus. Sofreu e morreu voluntariamente na cruz por nossos pecados e em nosso lugar. Foi ressuscitado dentre os mortos e ascendeu para ministrar em nosso favor no santuário celestial. Virá outra vez, em glória, para o livramento final de seu povo e a restauração de todas as coisas. Que essa seja a esperança que alimente o nosso coração. Curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos porque Cristo veio a esse mundo perdido, caído, e nos deu a oportunidade da salvação por meio da sua morte na cruz, mas especialmente hoje através do seu nascimento entre os homens. Um homem que sentiu as nossas dores, que é verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus, sabe de tudo que nós passamos e foi o sacrifício perfeito para os nossos pecados. Que essa data seja mais do que a reunião que nós fazemos em família, mas que possa ser o dia em que Jesus nasce em nosso coração e transforma o nosso viver para sempre. Permaneça conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E como eu sempre digo, não deixe de estudar a Bíblia Sagrada, pois Jesus mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Um grande abraço, fiquem com Deus, nos vemos em nossa próxima classe bíblica online e Feliz Natal!